Vamos trazer como destaques novas regras nos condomínios, novas obrigações nos condomínios. A Receita Federal do Brasil criou nova obrigação aos condomínios e associações, exigindo a escrituração fiscal digital de retenções. E com isso, todas as informações referentes às retenções previdenciárias incidentes de mão de obra terceirizada e demais tomadores de serviço de mão de obra, bem como os serviços de obra em geral, deverão ser transmitidas por meio da referida escrituração. E para explicar sobre o assunto, está em linha conosco o Dr. Felipe Fava Ferrarese, advogado e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, subseção de Blumenau. Dr. Felipe, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, caros ouvintes da Rádio CBN. Doutor Felipe, o assunto parece ser complexo num primeiro momento. Então eu peço para nos esclarecer sobre essa nova obrigação envolvendo condomínios e associações. Como funciona na prática, o que muda a partir de agora? Exato. Agora, a partir do mês de junho, nós teremos a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações, que trata-se aí de mais uma obrigação fiscal e que os condomínios devem observar. Essa obrigatoriedade tem que ficar ficar muito atento o síndico e a administradora, pois a partir do dia 15 de junho agora, ou então do mês de referência lá da obrigação do fato gerador, todas as informações de retenções previdenciárias, como dito ali, mão de obra terceirizada, se ocorreu uma empreitada no condomínio relacionada também à obra em geral, são informações que devem ser destacadas, por meio dessa escrituração fiscal e lançadas aí, que ficarão disponíveis à Receita Federal para checá-las, Essa criação, ela ocorreu justamente para facilitar a fiscalização e o recebimento das informações por parte do INSS e da própria Receita Federal. E isso, de fato, vai trazer mais facilidade para quem é responsável por atender ou por colocar em prática, no caso, essas novas obrigações? Aqui, claro, falando, o responsável pelo planejamento ou mesmo diretamente o próprio síndico, doutora? Isso. Então, a grande maioria dos condomínios possuem uma administradora de condomínio para facilitar os trabalhos, essas obrigações acessórias. Mas é importante destacar que o síndico tem uma responsabilidade solidária com a administradora sobre o envio dessas informações. Então, trata-se de uma novidade que surgiu e o que o governo, digamos, a fiscalização, que é justamente verificar essas retenções fiscais e se elas estão corretamente retidas e informadas por ambas as partes, tanto por quem presta o serviço como por quem toma o serviço, no caso o condomínio. Então tudo isso está dentro daquele projeto e que já encontra-se desde 2013 aí existente do e-social, que é o sistema de escrituração digital aí das obrigações fiscais. Então, para se ter uma ideia, através desse sistema, o governo ele consegue juntar, assim, aglutinar informações de GFIP, RAIS, CAT, DCTF, CAGED, relacionada a todas essas situações. Então, se o condomínio tem um serviço de limpeza, de portaria terceirizado, é importante destacar que agora precisa se fazer o lançamento dessas informações através desse sistema, e suas obrigações já começaram agora a partir do mês de junho. Importante ressaltar que a não observância, dessa normativa que veio a existir aí da Receita Federal pode gerar a aplicação de uma multa que vai variar aí de R$200 a R$500 por evento não lançado. Então, é importantíssimo o síndico, juntamente com a administradora, observar essa obrigação fiscal nova, que, de novo, vai servir aí por meio fiscalizatório e também de acessibilidade das informações dessas retenções previdenciárias relacionadas à mão de obra. Realmente tem que redobrar as atenções com essa mudança, essas obrigações nos condomínios que já estão valendo, doutor? Já estão realmente sendo colocadas em evidência, tem que cumprir a partir de agora.
Exato. Então, o síndico é um trabalho em conjunto do síndico com a administradora, primeiramente para verificar se já estão fazendo cumprindo com essa obrigação fiscal. A realidade da nossa cidade aí é de que a grande maioria dos condomínios possuem uma administradora para prestar esses serviços, facilitando um pouco da rotina do síndico, e também a grande maioria dos condomínios possuem uma terceirização de obra nos quesitos ali de limpeza, portaria, eventualmente até segurança. Então, nesses casos, o condomínio possuindo esse tipo de situação, ou então que esteja passando por uma obra, né, uma empreitada de alguma situação, alguma construção, reforma que está ocorrendo dentro do condomínio, deve ficar atento, porque as notas fiscais, né, tudo que isso gerar de documentação fiscal vai impactar nesse novo sistema de escrituração fiscal, nessa nova obrigação fiscal, digamos assim. Quando falamos em notas, obras ali no condomínio, doutor, isso falando de uma forma coletiva, não é o momento individual de cada apartamento, de cada proprietário ali do imóvel, do apartamento presente no condomínio, é o pensar coletivo. Exato, é a obra, digamos, contratada pelo condomínio, né, de uma área comum para revitalização ou até criação de algo numa área comum, não é internamente ali nas unidades contratada por um morador, é do condomínio mesmo, né? O condomínio ele não possui personalidade jurídica, mas para todos os efeitos de obrigação fiscal, nesse caso, houve um enquadramento pela Receita Federal através de uma instrução normativa. Então, quando se fala condomínio, prestadores de serviço ou realização de obra, digamos assim, é pelo CNPJ do condomínio. Essa exigência, essa nova obrigação, ela passa pelos condomínios e associações. E essa leitura envolvendo associações, o que seriam essas associações interpretadas que fazem também parte dessa nova exigência por parte da Receita Federal, doutor? Então, as associações entram não na questão do condomínio edilício, né? Mas as associações que possuem aí também qualquer situação relacionada a esse tipo de contratações, né? Então, você pode ter um condomínio de casas fechado e aí você, diferentemente do condomínio edilício, de prédios, você tem aí a associação daqueles moradores, né? Então, essas associações que se utilizam desse tipo de prestação de serviço ou então da realização de obras e que se enquadrarem nessa situação, já estão obrigadas a referida obrigação fiscal do EFD. Doutor Felipe, os moradores, eles podem cobrar informações do síndico com relação a essa nova situação, as novas obrigações? Podem e devem, porque em eventual descumprimento ou até omissão, digamos, da administradora, a responsabilidade recai perante ambos, mas o síndico, ele é o gestor do condomínio. Perante o Código Civil, ele que responde por essas obrigações, né? Tem os deveres do síndico. Então, ao mesmo passo, os condôminos, eles têm a prerrogativa de cobrar, né, do dever de obter essas informações, se as retenções estão sendo feitas de forma correta, se isso já foi verificado, porque imaginando um pior cenário sobre isso, vai resultar lá nas multas, como eu comentei, por evento. E essa multa é cobrada do condomínio, ou seja, é algo que sairá aí do caixa do condomínio e consequentemente, cada morador acaba pagando um pouco por essa falha. Então, a responsabilidade do síndico já é tamanha, e agora é importante a gente frisar, destacar a todo mundo dessa nova obrigação para não incorrer aí nas penalidades impostas pela Receita Federal. E reforçando nessa questão, né, de não atender os prazos aqui, a multa automática nos valores entre R$200 a R$500, como o senhor já colocou, né? Isso por evento, e de modo que essa aplicação vai ocorrer de forma cumulativa, lançada na dívida ativa da União, vinculado aí ao cadastro de CNPJ do condomínio ou da associação, e podendo resultar na ação de execução fiscal com bloqueio de contas e ativos do contribuinte, né, doutor? Perfeito. Então, chegando a esse ponto, o condomínio
fica com várias restrições, né, inclusive perante aí o mercado, para contratações e até compras. Também vai ter o reflexo aí perante instituições bancárias. Então é uma coisa bastante desagradável e quem é síndico e está numa situação, ou que venha a estar numa situação dessa, é preocupante, porque põe em xeque não só o mandato dele como síndico, mas também acaba refletindo na responsabilidade dele como gestor, que deveria ter observado essa regra. Como os interessados, os condôminos, podem se precaver com relação ao correto andamento das normas, doutor? É uma boa pergunta essa. Então, os condôminos, primeiramente, eles precisam participar, né, das assembleias gerais, sempre que possível, checar também os documentos, os balancetes, para ver a regularidade do cumprimento dessas obrigações pelo síndico, perguntar, até mesmo perante a administradora, se está tendo, né, se há um acompanhamento sobre essa obrigação e tantas outras que existem. E na eventualidade do condômino ou do conjunto de moradores perceber aí que o condomínio passa por sérios riscos diante de uma omissão até dos descumprimentos legais pelo síndico, cobrar dele assim, atitudes, respostas, e caso ainda assim o síndico permaneça omisso, como infelizmente a gente vê em algumas situações, o síndico não cumpre com as suas prerrogativas legais, então cabe aí aos moradores convocar uma assembleia por 1/4 de todos os proprietários para, eventualmente, em assembleia, destituir do cargo. Aproveitando essa conversa e esse tópico em especial, passando pelo síndico, sobre atitudes, respostas e até a omissão, né, de algumas atribuições, quais são as responsabilidades civis do síndico, doutor? Então, o próprio Código Civil prevê especificamente, de forma não taxativa, né, as obrigações do síndico, que vão aí desde a representatividade dele extrajudicialmente como judicialmente, até o fazer e manter o cumprimento das normas condominiais dentro do condomínio, fazer cumprir também dentro da rotina condominial todas as questões relacionadas à segurança, salubridade, saúde do condomínio. Então, entre tantas outras, né, as questões relacionadas às obrigações fiscais, que falamos agora há pouco, as questões relacionadas ao pagamento, tudo isso fica dentro do guarda-chuva do síndico, né? O síndico é o gestor condominial. Muitos síndicos caem num tremendo engano em achar que a partir do momento que contrata uma administradora de condomínio, que essa passa a assumir toda a responsabilidade da operação, das obrigações do próprio síndico. E isso é um tremendo engano, porque a prestadora de serviço, ela acaba prestando serviços, é um contrato, né, de prestação. Então, a eventual falha por parte dela, legalmente, a cobrança vai recair sobre o síndico, mas, eventualmente, constatando-se que a responsabilidade, por algum momento, era exclusiva, né, da administradora, e que o síndico, digamos, tenha encaminhado toda a documentação para a administradora fazer determinado serviço, mas a administradora, por uma negligência, não fez. Então, pela cadeia de responsabilidade civil, quem vai pagar a conta é o condomínio, quem responde é o síndico, mas aí cabe uma ação regressiva contra a administradora. É importante só, Denise, deixar frisado que, de novo, a administradora não assume a responsabilidade do que está previsto em lei, sendo exclusiva do síndico, e por essas razões, nos dias de hoje, diante da complexidade, estávamos aí falando de mais uma das tantas obrigações que recaem sobre empresas e ainda também recaiu sobre o condomínio, nesse caso, é importante se ter um síndico preparado, que tenha conhecimento e capacidade para fazer toda essa gestão e, sem dúvida nenhuma, uma administradora competente e responsável para
servir de suporte aí, um verdadeiro braço direito do síndico. Não basta apenas boa vontade, né, doutor? Tem que realmente ter essa capacitação e, mais do que isso, buscar esse conhecimento e estar sempre acompanhando essas mudanças que são constantes também nesse processo, né, envolvendo ali os direitos condominiais, né? Exatamente. Por vezes a gente vê síndicos bem intencionados, mas que não têm o conhecimento devido sobre suas obrigações. E por mais que se tenha boa vontade ou que realmente o síndico não teve a intenção de prejudicar o condomínio, a gente sabe que quando se trata de responsabilidade civil na esfera jurídica, essas questões relacionadas a desconhecimento de lei não têm valor nenhum. Então, é importante que o síndico tenha também o apoio nos condôminos, que os condôminos fiscalizem o síndico e que, por sua vez, também cobrem um trabalho bem executado das administradoras, pois para grande parte das responsabilidades, o impacto primeiro vai ser sobre o condomínio e aí vai interferir na vida financeira do condomínio, ou seja, um pouquinho no bolso de cada morador. Para poder fechar então e recapitular o que já foi colocado em evidência na nossa entrevista, envolvendo aí essa nova obrigação aos condomínios e associações, exigindo a escrituração fiscal digital de retenções, uma decisão que vem da própria Receita Federal. Doutor, onde ou como se aplica então? Exato. Então, a partir de junho, já estamos, portanto, na vigência dessas obrigações. Tudo que for relacionado às retenções previdenciárias de mão de obra terceirizada, serviço de mão de obra e obra em geral do condomínio, né, não individual dos moradores, mas do condomínio, precisa aí do lançamento dessas informações na EFD REINF, que nada mais é que o Serviço de Escrituração Fiscal Digital de retenções e outras informações, sob pena de cada evento não lançado gerar aí uma multa para o condomínio de R$200 a R$500, que vai ser arbitrada pela Receita Federal. Então, o síndico do condomínio, junto com a administradora, fiquem bastante atentos sobre o funcionamento disso e vai se tornar uma rotina. A partir de agora, essa obrigação vai estar, dentre tantas outras que já existem, no dia a dia, a serem fiscalizadas por essas partes. Muito bom, ótimas explicações, deixando o assunto menos complexo. Doutor Felipe, muito obrigado e um bom dia. Bom dia a todos, até mais. Dr. Felipe Fava Ferrarese, advogado e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, subseção de Blumenau.